Nesse vídeo, nós vamos apresentar a resolução de um exercício de elutriação e peneiramento. Essa atividade faz parte da disciplina de Operações Unitárias 1, cujo professor responsável é o Edson Cordeiro do Vale. Vamos começar com uma breve introdução sobre peneiramento, que é o processo utilizado na separação de partículas sólidas. E esse procedimento ele ocorre através de peneiras, na qual os grãos maiores ficam retidos e os menores passam pela malha. Um exemplo de peneiramento é a separação da areia grossa da areia fina em frações de granulometria diferentes. Aqui nós temos um exemplo de um peneirador e conforme o diâmetro da malha, vai ocorrendo a separação das partículas pela ação da gravidade. Falando um pouco então sobre elutriação, que é o processo de separação também de sólido-sólido, mas em que um fluido em escoamento ele arrasta as partículas seletivamente. A separação de partículas de tamanhos menores ao que pode ser separado por peneiras é feito por elutriação, que consiste em acumular as partículas maiores no fundo da coluna, porque elas vão sedimentar, porque possuem a velocidade maior que a do fluido ascendente. E as partículas menores, elas vão ser arrastadas ao topo juntamente com o fluido em suspensão. Então, algumas forças, elas vão estar envolvidas agindo na partícula que vai ser elutriada, que é então a força de arraste, a força de empuxo e a força gravitacional. A elutriação ela é utilizada para a separação de dois sólidos, separação do mesmo sólido ou separação de misturas de 3 ou mais sólidos. Um exemplo é a utilização para a separação de produtos agrícolas, como o arroz e o milho. Aqui nós temos um esquema de um elutriador, onde no ponto 1 nós temos a alimentação, o depósito de partículas a serem elutriadas. No ponto 2, nós temos a entrada do fluido em contracorrente. No ponto 3, nós temos a saída do fluido e das partículas elutriadas. E o ponto 4 são as partículas que sedimentaram, ou seja, as partículas que não elutriaram. Vamos ao enunciado do exercício. Um químico industrial está estudando a escolha de um fluido de arraste para ser usado em um sistema de elutriação e peneiramento. O sistema consiste em uma corrente de uma mistura de dois minérios, A e B, de um efluente de moinho contínuo a uma taxa de 50 toneladas por hora, que devem ser separados completamente. A faixa de granulometria de cada um dos minérios é partícula A de 0,1 a 0,44 milímetros e partícula B de 0,15 a 0,55 milímetros. Existem 3 fluidos disponíveis para a separação. Fluido A com ρ 0,8, fluido B com ρ 1,5 e fluido C com ρ 2,2. Considerando que as partículas não são uniformemente distribuídas nas suas faixas de granulometria e que as partículas não seguem o regime de Stokes, determine a sequência de operação com as respectivas faixas granulométricas de um sistema de elutriadores e peneiras para a separação total entre as partículas para cada um dos fluidos. B. Escolha qual o melhor fluido para minimizar os custos de projetos. E C. Se a diferença de custo entre os fluidos fosse grande, o que você faria? Comente os resultados. Resumindo então os dados que o problema nos dá, o ρ da partícula A, ρ da partícula B, nós vamos utilizar a viscosidade da água e ele também nos deu o ρ dos fluidos. O problema falou que nós estamos trabalhando fora do regime Stokes, então nós vamos utilizar as expressões de Massarani, que serão CD Reynolds ao quadrado. Com o CD Reynolds ao quadrado nós podemos calcular o Reynolds, e com Reynolds nós chegamos à velocidade terminal da partícula. Nós vamos começar com o fluido A para a partícula A, que é a partícula leve. Nós vamos calcular as velocidades terminais para os limites de granulometria que o problema nos deu. Então, para a partícula A, o diâmetro 0,1 milímetro, nós vamos calcular o CD Reynolds ao quadrado, que é 4 vezes o diâmetro da partícula, nós passamos para metro, vezes o ρ do fluido, vezes o ρ da partícula menos o ρ do fluido, que multiplica por 9,81, que é a gravidade, dividido por 3 vezes a viscosidade da água ao quadrado. Calculando o CD Reynolds ao quadrado, nós podemos calcular o Reynolds, que vai ser o CD Reynolds ao quadrado dividido por 24, elevado na menos 0,95, mais o CD Reynolds ao quadrado dividido por 0,43, elevado na menos 0,95 dividido por 2, todo este cálculo elevado na menos 1 sobre 0,95.
Tendo o valor de Reynolds, nós podemos calcular a velocidade terminal para essa partícula, que será então multiplicado o Reynolds pela viscosidade da água, dividido pelo diâmetro da partícula, vezes o ρ do fluido. E nós vamos ter como velocidade terminal para a partícula A, diâmetro 0,1 milímetros, o valor de 0,00947 de velocidade terminal. Ainda utilizando o fluido A, o mesmo cálculo será feito para o diâmetro de partícula 0,44 milímetros. Nós calcularemos o CD Reynolds ao quadrado, que é 4 vezes. Mudamos agora o diâmetro de partícula para 4,4 vezes 10 a menos 4, porque está em metros, ao cubo, vezes 800, que é o ρ do fluido, vezes 2.800, que é o ρ da partícula, menos 800, que é o ρ do fluido, multiplicado por 9,81, que é a gravidade, dividido por 3, vezes a viscosidade da água. Tendo o valor de CD Reynolds ao quadrado, nós podemos encontrar o valor de Reynolds, e tendo o valor de Reynolds, nós podemos multiplicar pela viscosidade da água, dividindo pelo diâmetro de partícula e o ρ do fluido, nós vamos ter então a velocidade terminal para a partícula A, diâmetro 0,44 milímetros, que é 0,09434. O mesmo cálculo nós vamos fazer para a partícula B, ainda usando o fluido A. É o mesmo procedimento, CD Reynolds ao quadrado, calculamos o Reynolds, e aí nós podemos ter a velocidade terminal da partícula B no diâmetro 0,15 milímetros. Então essa velocidade terminal será 0,02534. Para a partícula B, diâmetro 0,55 milímetros, calculamos também CD Reynolds ao quadrado, calculamos o Reynolds e obtemos a velocidade terminal como 0,1494. O mesmo processo vai ser feito agora trocando para o fluido B. O mesmo cálculo para os dois diâmetros da partícula A será feito. Calcula CD Reynolds ao quadrado, calcula Reynolds e tem as velocidades terminais. Ainda utilizando o fluido B, faremos todos os cálculos para a partícula B, nos seus dois diâmetros também. E o fluido C, faremos da mesma maneira. Com os mesmos diâmetros da partícula A, os dois extremos calcularemos a velocidade terminal. E também, para a partícula B, calcularemos a velocidade terminal. Aqui nós apresentamos um resumo de todas as velocidades que nós calculamos. Calculando então as velocidades terminais superiores e inferiores, tanto para a partícula leve quanto para a partícula pesada, e utilizando um ajuste linear, nós obtemos a equação da reta. Se olharmos o diâmetro de partícula 0,55 até 0,45, só temos partícula pesada, então fazemos só um peneiramento e chegamos ao diâmetro de partícula 0,44. Só que em 0,44 tem tanto partículas leves quanto partículas pesadas. Então, a partir da equação da reta para a partícula leve, tendo o diâmetro de partícula de A, podemos obter a velocidade terminal de A para aquele diâmetro de partícula específico. Usando essa velocidade terminal na equação da partícula pesada, obteremos qual será o diâmetro de partícula B máximo que seria elutriado para aquela velocidade de A. E após cada elutriação, pode-se utilizar um peneiramento para separar as partículas de A, que eram maiores que o diâmetro de partícula de B, obtido no cálculo da elutriação anterior. Então, para o fluido A, nós precisamos de 9 elutriações e também de 9 peneiramentos. Nesse quadro, nós apresentamos as partículas que foram retidas e as que passaram no peneiramento, e as que foram elutriadas e as que não foram elutriadas. Para o fluido B, nós vamos usar o mesmo procedimento. A partir da equação da reta para a partícula leve, tendo o diâmetro de partícula de A, vamos obter a velocidade terminal de A para aquele diâmetro e, usando essa velocidade na equação da partícula pesada, vamos obter o diâmetro de partícula de B máximo, que será elutriado. E após cada elutriação, também faremos um peneiramento. Para o fluido B, nós precisamos de 5 elutriações e também de 5 peneiramentos. Aqui também apresentamos o que foi retido e o que passou no peneiramento, e o que foi elutriado e o que não foi elutriado para o fluido B. Com o fluido C, fizemos o mesmo procedimento e chegamos a 3 elutriações e 3 peneiramentos. Aqui nós apresentamos o que passou e o que foi retido no peneiramento, o que foi elutriado e o que não foi elutriado.
A questão B nos pedia para escolher o melhor fluido visando minimizar os custos do projeto. O melhor fluido será o fluido C com densidade de 2.200, caso os fluidos não apresentem muita diferença de preço, pois para essa densidade necessitou-se de apenas 3 operações de lutriação e 3 peneiramentos. Isso minimizaria, então, os custos do projeto. E a letra C nos pergunta se a diferença de custo entre os fluidos fosse grande, o que faríamos? Então, caso essa diferença fosse grande, poderia ser usado o fluido B, de densidade 1.500, que é o intermediário entre os outros dois, tanto na questão de densidade quanto na quantidade de processos utilizados. Porque mesmo que o fluido de densidade 800 fosse muito barato, o custo de operação desta planta e também o custo de equipamentos, porque precisaríamos de 9 lutriações, 9 peneiramentos, não seria nada viável para esse tipo de processo. E o fluido com densidade de 2.200, que mesmo gerando apenas 3 lutriações e 3 peneiramentos, se fosse custar muito caro, também não seria viável para o processo em questão. Terminamos a resolução de um exercício de lutriação e peneiramento. Obrigada pela atenção.